Oi, amiguinhos! Preparados para uma aventura incrível, de verdade, que aconteceu há muito tempo. Hoje vamos conhecer a história de um herói da fé chamado Paulo! Peguem seus sucos e biscoitos, sentem-se confortavelmente, porque a nossa viagem no tempo vai começar. Imaginem só! Paulo estava em uma cidade muito grande e movimentada chamada Jerusalém. Mas puxa vida! Algumas pessoas não gostavam nadinha dele. Elas não entendiam as coisas maravilhosas que Paulo falava sobre Jesus. Então, elas começaram a gritar e a fazer uma confusão enorme. Foi tanto barulho que os guardas da cidade chegaram e prenderam Paulo, achando que ele era um bagunceiro. Mas Paulo não era nada disso! Levaram Paulo para um lugar alto, um tipo de escada grande de um castelo. A multidão lá embaixo continuava brava, gritando sem parar. O comandante dos guardas, um homem muito importante, ia castigar Paulo, mas ele nem sabia o porquê de tanta confusão. Foi aí que Paulo, com muita coragem, se virou para o comandante e disse: Senhor, por favor, me deixe falar com esse povo, eu tenho algo muito importante para contar a eles. O comandante ficou surpreso com a calma de Paulo e deixou ele falar. Então Paulo olhou para todas aquelas pessoas, levantou a mão para pedir silêncio e sabe o que aconteceu? Um silêncio grandão se espalhou por todo o lugar. Todos ficaram curiosos para ouvir o que aquele homem tinha a dizer. E Paulo começou a sua história, falando na língua que todo mundo ali entendia. Ele disse: Meus irmãos e amigos, escutem a minha história. A voz dele era cheia de carinho. Eu sou como vocês, ele disse. Nasci em uma cidade chamada Tarso, mas cresci aqui mesmo, em Jerusalém. Eu tive o melhor professor de todos. O nome dele era Gamaliel. Ele me ensinou tudo sobre as leis e as tradições do nosso povo. E eu amava a Deus com todo o meu coração, assim como vocês amam hoje. Paulo continuou. Eu era tão sério em seguir as regras que por um tempo eu persegui os seguidores de Jesus. Eu não entendia o caminho deles. Eu achava que eles estavam errados. Eu prendia homens e mulheres e os colocava na prisão. Eu realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa, a vontade de Deus. As pessoas ouviam com muita atenção. A história de Paulo era surpreendente. Ele era um deles. Eu até peguei cartas especiais dos líderes religiosos para ir até outra cidade, chamada Damasco. Minha missão era encontrar mais seguidores de Jesus por lá, amarrá-los e trazê-los para Jerusalém para serem castigados. Eu estava muito decidido a fazer isso. E então, Paulo chegou na parte mais emocionante da sua história. Seus olhos brilhavam ao lembrar daquele dia. Eu estava viajando, quase chegando em Damasco. Era meio-dia. O sol estava bem forte, lá no alto do céu. E de repente, uma luz muito mais forte que o sol brilhou ao meu redor, vinda lá do céu. Era tão brilhante que eu caí no chão, assustado. Imaginem só a cena, crianças. Uma luz gigante vinda do céu. Caído no chão, Paulo contou. Eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. A voz disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Naquela época, meu nome era Saulo, não Paulo. Eu fiquei muito confuso e perguntei: Quem é você, Senhor? E a voz me respondeu algo que mudou a minha vida para sempre. A voz disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Que momento incrível! O próprio Jesus estava falando com ele do céu. Paulo continuou. As pessoas que estavam viajando comigo viram a luz brilhante e ficaram com muito medo. Mas elas não entenderam a voz que falava comigo. Eu estava tão maravilhado e ao mesmo tempo assustado. Então eu perguntei: Senhor, o que eu devo fazer agora? E o Senhor Jesus me disse: Levante-se, vá para a cidade de Damasco e lá alguém vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Mas tinha um problema. Aquela luz era mas tão forte, que quando Paulo se levantou, ele não conseguia enxergar mais nada. Ele estava cego. A luz de Jesus era poderosa demais para os olhos dele. Então, disse Paulo, meus amigos de viagem pegaram na minha mão e me guiaram, como se eu fosse uma criancinha, até a cidade de Damasco. Eu não via nada. Tudo estava escuro.
Lá em Damasco, Deus já tinha preparado outra pessoa especial para ajudar Paulo. Havia um homem muito bom em Damasco chamado Ananias. Paulo explicou. Ele amava Deus e todo mundo na cidade gostava dele. Ele veio até mim, colocou as mãos sobre mim e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que apareceu para você no caminho, me enviou aqui para que você possa ver de novo e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, crianças, foi como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Puf! E eu pude ver de novo. A primeira coisa que eu vi foi o rosto bondoso de Ananias sorrindo para mim. Que alegria! Paulo podia enxergar outra vez! Mas a missão dele estava só começando. Ananias então lhe disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo, que é Jesus, e para ouvir a voz dele, porque agora você será uma testemunha. Você vai contar para todas as pessoas, em todos os lugares, sobre o que você viu e ouviu. E agora, o que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, chamando pelo nome do Senhor Jesus. Paulo fez exatamente isso. Ele foi batizado e seu coração ficou limpinho e cheio de alegria. A vida dele mudou completamente. Aquele homem que antes perseguia os amigos de Jesus, agora se tornou o maior amigo de Jesus, e a história não parou por aí. Paulo contou para a multidão: Depois de um tempo, eu voltei para Jerusalém. Um dia, enquanto eu estava orando no templo, tive uma visão. Eu vi o Senhor Jesus de novo, e ele me disse: Se apresse, saia de Jerusalém rapidinho, porque as pessoas daqui não vão aceitar o que você tem a dizer sobre mim. Eu até tentei argumentar com Jesus. Paulo admitiu. Eu disse: Mas, Senhor, eles sabem que eu prendia e castigava os teus seguidores em todos os lugares. Eles sabem que eu estava lá quando o teu servo Estevão foi morto, e eu até concordei com isso. Eu achava que, por eles saberem do meu passado, eles iriam acreditar na minha mudança. Mas o Senhor Jesus me disse: Vá, eu vou te enviar para bem longe, para falar com pessoas de outras nações, os gentios. E foi isso que Paulo fez. Ele viajou por muitos e muitos lugares, enfrentou perigos, navios afundando, mas nunca desistiu de contar a todos sobre o amor de Jesus, que transformou a vida dele de uma maneira tão espetacular. Quando Paulo terminou de contar sua história, ele estava mostrando para aquele povo que a mudança dele era de verdade, que foi o próprio Deus quem o chamou. Ele não estava ali para causar problemas, mas para compartilhar a maior e melhor notícia do mundo. E essa é a história de como Paulo, com muita coragem, usou o seu próprio testemunho para se defender. E mais importante, para falar do amor de Deus que pode mudar qualquer coração. Assim como a luz brilhou para Paulo no caminho de Damasco, a luz de Jesus também quer brilhar na nossa vida e nos guiar em uma aventura de amor e fé. Que história fantástica! Não é mesmo, pessoal? Ela nos ensina que não importa o que a gente já fez, Jesus nos ama e pode transformar a nossa vida por completo. Se você gostou dessa aventura emocionante com o nosso herói Paulo, não se esqueça de deixar um super like aqui no vídeo. E se você quer ouvir mais histórias incríveis como essa, peça para o papai e para a mamãe se inscreverem no nosso canal. Assim, a gente se encontra na próxima aventura. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.